Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo bem aí? Eu tô. Maravilha. Estavam escutando bem a música aí? Estava muito alto? Era o microfone na caixinha de som aqui, então não tem. Tava legal. Boa noite a todos aí. Quero agradecer vocês mais uma vez de estar aqui com a gente à noite aqui para trabalhar. Hoje a gente vai conversar então de um assunto mais específico do que a gente tem feito nos encontros, né? A ideia dos encontros sempre foi abordar temáticas gerais da contextualização a respeito desse mundo novo que a gente está vivendo aqui na área de dados. E agora, então, a gente vai começar com os tópicos específicos, né? Eu acredito que Python é a base de praticamente todos os tópicos ali mais específicos, porque em Python é onde tem a maior quantidade aí de conteúdo disponível para a gente se basear na hora que está fazendo uma análise de dados. Ainda mais do que o R, pessoal. Isso doa quem doer, essa aqui é a verdade hoje em dia. Então, mas vocês vão ver que não tem nada de complicado no Python, dá tudo para a gente fazer. Vocês vão ver que tem tanta similaridade que é meio que como se fosse português e espanhol, sabe? Quem fala um entende mais ou menos do outro, sabe? Então, vamos começar. Hoje eu quero fazer aqui em 40 minutos, aproximadamente, uma primeira introdução ao Python. Essa introdução vai ser ali desde o zero até abordando os conceitos iniciais. Ela é boa, vai ser boa para quem nunca programou em Python na vida, mas quem já programou um pouquinho aí, acho que pode ficar também para aproveitar e dar uma revisada, ver se tem algum conceitozinho ou outro ali que não conhece ainda. Eu vou fazer de uma maneira um pouco menos linear do que as propostas por aí, na maioria dos cursos e livros, na verdade. Eu vou fazer de acordo com um problema que eu quero resolver no final da minha aula de hoje. E aí a gente vai vendo os conceitos necessários para chegar lá. A aula de hoje e de sexta-feira vai cobrir os conceitos iniciais básicos de Python. Daí na semana que vem a gente já vai para conjunto de dados. Então, vou compartilhar com vocês aqui a minha tela e vou começar a trabalhar lá, tudo bem? Estão vendo meu navegador aí? Sim ou não? Sim. Valeu. Então, pessoal, para a gente começar... Ricardo. Oi, pode Oi, falar. Ricardo. Você vai disponibilizar algum material disso aí hoje, depois no e-mail? Com certeza. Eu preparei um script da aula de hoje. Vou me basear nele para fazer a aula e depois eu mando para vocês. Então vai ter material sim. Então vamos começar aqui, ó, pelo começo, ó. Eu sempre que eu preciso abrir o Colab, ó, é o mesmo caminho, é Google, jogo lá Google Colab na procura e é o primeiro link. E olha aqui que interessante já, ó. Na primeira tela que aparece aqui, ó, ele aparece, ó, essa tela com 5 abas, com a aba recente aberta. A aba recente, como o nome diz, ela diz aqui ó, quais são os arquivos que eu tenho na minha conta Google que eu tenho recentemente trabalhado. Se você andar um pouquinho aqui para o lado, você pode pegar no seu Google Drive. Se você andar para o lado aqui, você pode pegar algum arquivo no GitHub. Ou você pode fazer o upload de um arquivo. E aqui na primeira aba, a gente tem alguns exemplos bem legais preparados pela equipe do Google Colab, caso vocês queiram ver exemplos em geral, né? Mas está tudo em inglês. Então aqui, ó, como eu não vou usar nada aqui, eu vou colocar aqui embaixo, ó, New Notebook. Quando eu coloco em New, ele vai me aparecer, obviamente, vai me carregar um notebook aqui em branco, ó, e eu posso começar a mexer nele. Aqui, ó, eu posso inserir célula de código e célula de texto. Isso que é o mais legal de trabalhar no Google Colab, gente. No Google Colab, a gente pode misturar texto em forma de código, texto em forma de output de código e texto formatado em geral. E esse texto formatado, ele segue o Markdown. Para quem não conhece, o Markdown é algumas regrinhas que a gente tem. Ela lembra muito LaTeX.
e permite você fazer pequenas edições aí em HTML bem rapidamente. Então, a primeira célula que eu quero colocar aqui é uma de texto. Ó. Adicionei uma de texto e vou colocar aqui, ó, Python para Machine Learning. Zero 01, que é a aula de hoje. Ó, veja que aqui, ó, embaixo, ele já vai escrevendo aqui o que eu estou digitando, né? Se eu der um Ctrl Enter, ele compila a linha. Se eu der 2 cliques aqui, posso voltar para editar. Mas olha só, se eu colocar aqui, ó, um hashtag só, ele entende que isso aqui é um título. É uma seção que eu estou criando. Então, eu vou colocar dessa maneira. E vou selecionar aqui também e vou colocar negrito. Para colocar negrito, veja que ele coloca 2 estrelinhas aqui entre o material que eu quero deixar em negrito. No WhatsApp tem um código similar a isso aqui. A gente vai montando aqui, pessoal. Eu vou construindo meu texto e vou dando exemplificando tudo que eu estou fazendo, beleza? Não compilei antes de soltar a tela ali. Agora sim. Opa. Negrito. Ctrl Enter. Caramba. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Por alguma maneira ele tá voltando aqui, ó. Só para não perder tempo, vou deixar aqui assim por enquanto. Depois eu explico o que está acontecendo aí, depois que eu entender. Tá esquisitinho aí só. Uma célula aqui de baixo, ó, na verdade, quando eu aperto Ctrl Enter, ele roda. A primeira rodada aqui, pessoal, ele demora um pouquinho mais, porque ele está conectando com o servidor, mas depois que ele conecta, em geral fica rápido. A gente vai fazer alguns tópicos aqui, ó, e a gente vai começar por atribuição de variáveis. Então, eu vou colocar mais uma célula de texto aqui, vou subir ela para cima da célula que eu tinha colocado, e vou colocar aqui, ó, atribuição de variáveis. E vou colocar agora com 2 hashtags, que é um título um pouquinho menor. E vou compilar. Agora eu vou começar a fazer um texto aqui, ó. Atribuir uma variável, pessoal, é bem simples. Eu estou entendendo que muitos de vocês já têm um pouquinho de experiência com R, acredito. Então, vocês vão ver várias similaridades entre o que está acontecendo aqui. Deixa eu fazer uma pergunta. O zoom da tela está razoável para vocês aí? Ok. Dá para enxergar bem, né? Qualquer coisa vocês vão me falando aí, ó. A gente vai se adaptando aqui, já que é a primeira aula. Pode ser que alguma coisa aqui não esteja muito fora do perfeito ainda. Então vamos fazer uma atribuição. Por exemplo, nome. Vou colocar aqui, ó, Ricardo. Se eu colocar desse jeito, vai dar algum erro. Por quê? Porque Ricardo não é uma variável. E se eu quero colocar um texto num formato, uma variável de formato textual, eu tenho que colocar entre esse símbolozinho aqui, entre apóstrofo, né? Apóstrofo. Esqueci o nome do símbolo agora. Enfim, quando eu defino dessa maneira... Aspas. Aspas, né? Isso. Veja que ele rodou e não falou nada, porque a única coisa que eu fiz foi guardar Ricardo na variável nome. Se eu escrever nome aqui embaixo e rodar, ele vai colocar no output o que foi atribuído àquela variável. No entanto, essa é uma prática que não muito desejável quando a gente quer mostrar algo no output do console aqui. Se eu colocar aqui, por exemplo, sobrenome Rocha e colocar ali nome, sobrenome, veja que ele só vai mostrar a última variável que eu pedi. Se eu quiser que mostre as duas, aí a gente vai usar a nossa primeira função aqui, ó, que é a função print. Então a gente coloca print naquilo que eu quero que ele jogue lá no output. E olha só. Então ele imprime primeira linha aqui o meu nome Ricardo e depois o meu sobrenome Rocha. Beleza?
O rodar aí é um Enter ou é algum clique aí que você está dando? Ctrl Enter. Ctrl Enter. Ctrl Enter, ele roda a célula. Se eu apertar Shift Enter, ele roda e já vai para a próxima. Para eu nem mexer no mouse, ele já está na próxima célula como ativa. E se eu apertar Alt Enter, ele roda e já cria uma célula nova para mim também. Então eu tenho Ctrl, Shift e o Alt. Cada um faz uma coisinha ligeiramente diferente uma da outra. Então aqui, ó, eu tô com esses dois nomes aqui, ó. Deixa eu dar falar de uma propriedade aqui que é o seguinte. Ó, imagine que eu queira colocar aqui, ó, sei lá, eu vendo um produto. E esse produto aliás, né, antes disso, essa aspas aqui, ela pode ser aspas simples, tá? Aspas simples funciona do mesmo jeito que aspa dupla. Vejam que não tem diferença nenhuma. Opa! Olha aqui, ó. Eu coloquei aspas duplas no começo e aspas simples no final. Dá erro, ó. E veja o nome do erro, ó. Sintaxe erro. Já, apesar de estar em inglês os erros, pessoal, tem bastante coisa que é bem óbvia quando você lê, tá? Erro de sintaxe, geralmente tem alguma coisa ali que não está como esperado. Então, você só dá uma lida já procurando por isso. A questão é, se eu quiser escrever um nome assim, ó, meu produto, eu vendo caixa d'água. Eu não tenho como usar aspas simples e escrever caixa d'água. Por quê? Porque vai uma aspa simples ali no meio do caixa d'água, né? Aqui que chama apóstrofe, acho, né? Mas, enfim, aí como que eu faço? Aí eu uso a aspa dupla. Aqui ela é útil, tá vendo? Então, eu coloco aqui print de produto e dá aspa dupla. E agora, se eu quiser, por exemplo, assim, ó, fazer uma citação. E a minha citação eu quero colocar entre aspas, vamos que vamos. Veja que eu quero colocar entre aspas a minha citação. Aí eu posso colocar aqui, ó, a aspa simples fora do conteúdo da aspa dupla. Veja que eu fiz aqui também, ó. Eu selecionei tudo que eu queria e digitei aspas simples. Ele já coloca no começo e no final. Ele é inteligente nesse quesito aqui, tudo bem? Então, ó, se eu coloco aqui print minha citação, veja que aqui ele imprimiu com a minha aspas, entendeu? Então, pessoal, aqui é só para dar uma contextualizada como é que o Python funciona, né? Como que em programação a gente tem que falar a linguagem direitinha, né? Para ele fazer exatamente o que você quer. Aqui, pessoal, eu fiz atribuição de strings, né? Eu posso pegar, vou colocar em outra célula aqui, ó, fazer a idade, ó. Eu tenho 33 anos. E vou compilar. Agora, por exemplo, ó, eu vou usar uma segunda função aqui que é para a gente já ir descobrindo as funções aqui do Python, a função type. No type, ó, type de idade, ó, ele vai me apresentar o resultado int. O que é int? É inteiro. Por quê? Porque eu coloquei um número inteiro aqui na minha variável. Eu poderia, por exemplo, assim, colocar, eu tenho 33,5. Aí, ó, rodei idade novamente, ele atualizou o que tinha no valor de idade, tudo bem? E agora, na hora que eu rodar type de idade, ele dá float. Além dos comandos Ctrl, né, e Ctrl Enter, Shift Enter, eu posso simplesmente clicar na bolinha aqui para rodar, tá? Ó, que é o Run. Veja que aqui tem até o Ctrl Enter ali. Agora ele apareceu aqui que o tipo é float. O float, pessoal, é a marcação que ele faz para números inteiros, para números reais. Números inteiros é int, números reais é float. Tudo bem? Se eu colocar aqui type de nome, ele vai me apresentar str. str é abreviação para string. Pessoal, vocês que já programaram em alguma linguagem, vocês devem saber o quanto é importante a gente fazer o controle do tipo da variável que a gente está utilizando. Quando a gente está trabalhando, por exemplo, com
com funções importadas de outras bibliotecas, ela sempre espera um tipo adequado de entradas para suas funções. Então, você tem que estar sempre controlando o que você joga lá. E uma maneira de fazer isso é pela função type. Claro que depois você vai pegando um jeito, você não precisa, ele vai ficando óbvio, né? Bem, vamos colocar aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, se eu colocar meu nome vezes 3, o que vocês acham que ele vai fazer aqui, ó? Veja que meu nome é uma string. O que acontece se eu multiplicar uma string por um número? Será que ele vai compilar alguma coisa? Será que vai dar erro? Será que ele vai entender o que eu quero? Veja só o que ele faz por padrão. Ele repete a minha string a quantidade de vezes que eu multipliquei. Então, ó, ficou ali nome, 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 né? Ricardo, Ricardo, Ricardo. Se eu colocar, ó, nome mais sobrenome, olha o que ele vai fazer. Ele vai juntar as duas strings, ó. Ricardo Rocha, juntinho ali. Ah, mas olha só, ele não colocou o espacinho no meio. Como é que eu posso fazer para colocar o espaço ali no meio? Você pode simplesmente, ó, colocar uma string ali no meio e essa string ter só um espaço. Por exemplo, aqui, ó, aspas, espaço, aspas, mais sobrenome. E agora estou Ricardo Rocha aqui certinho. E posso atribuir isso aqui a uma nova variável, por exemplo, nome completo. Algumas considerações sobre atribuição de nome. Vocês viram que eu coloquei nome underline completo. Será que eu poderia colocar nome completo assim, sem espaço? Vocês vão ver que vai dar um problema aqui, ó. Porque eu estou fazendo uma atribuição que não é verdadeira, que não é condizente com a sintaxe do Python. Então, eu não posso criar variáveis com espaço no nome delas. Eu não posso criar variáveis também começando com número. Também dá problema. Nome 1, sem problema algum. E não posso colocar também apóstrofes no meio de variáveis. Ou seja, tem que começar com um caractere do alfabeto e não conter espaços, basicamente, tá? E dar nome, pessoal, com programação é meio que uma arte, né? Vocês nunca podem dar nome muito grandes, né? Porque fica complicado de vocês programarem, e nomes muito curtos que às vezes não conseguem nem lembrar o que se está referindo, né? Então, sempre pensem bastante aqui na hora de fazer esse tipo de atribuição. A gente vai tentar fazer aqui de uma maneira mais ou menos aqui, né? Bem, aqui, pessoal, foi as primeiras considerações, né? Eu posso pegar agora aqui, ó, usar a função len. O que a função len vai fazer? Pegar len do nome completo. Ela vai me dar o tamanho da string. Olha só, tem 13. Quer dizer, ó, Ricardo tem 7, mais o Rocha tem 5, dá 12, e mais o espaço que dá 13. Então, tem o tamanho da string que eu tenho colocado ali. A função len, uma das coisas que eu gosto bastante aqui do Python é que é bem facinho de digitar len, né? E lá no R, a função equivalente é o len. E a gente sempre erra, eu pelo menos, né? A ordem do GTH no final aqui, né? E, enfim, né? Só uma pequena diferença aqui. Outra função que eu posso utilizar, que já vem de fábrica, que é o round. Minha idade, por exemplo, que é 33,5. Se eu dar um round, ele vai fazer um arredondamento. Então, também bastante útil aqui quando eu quero trabalhar com números, né? Só para dar um exemplo, olha só, pessoal. Funções que a gente vai chamando e vai fazendo tarefas que elas são pré-programadas para tal, né? Então, vamos seguindo o jogo aqui. Olha só que legal que eu posso fazer aqui, ó. Eu posso pegar uma string, vou escrever uma string aqui, ó. O nome dado foi... E agora eu quero colocar o nome que eu tenho na variável nome. Eu vou abrir e fechar colchetes aqui. E a idade foi... E abrir e fechar de novo.
Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Nessa string, eu deixei espaços para eu colocar informações, ó. E como que eu coloco informações nesses espaços? Eu coloco aqui, ó, depois da string, ponto format. Eu vou formatar a string. Aqui, pessoal, já entra um pouco da perspectiva que a gente tem em Python. Na verdade, não é perspectiva, mas sim o jeitão de programar em Python. Porque assim, ó, numa string, eu tenho métodos que eu posso utilizar com ela. Métodos, o que são esses métodos? São basicamente funções que eu posso aplicar sempre que eu tenho um objeto de um dado tipo. Por exemplo, aqui eu tenho um objeto do tipo string e um dos métodos da string é o format. E nesse format, eu posso colocar, então, aqui, ó, como eu tenho dois espaços, ele vai esperar duas variáveis. Que eu vou colocar nome e idade. Então, ele vai jogar aqui dentro, no primeiro ele joga o nome e no segundo ele joga a idade. Olha só, o nome dado foi Ricardo e a idade foi 33,5. Então, dessa maneira, eu consigo editar minhas strings de uma maneira automática, de uma maneira que eu consiga guardar uma variável, guardar um nome numa variável e depois juntar com outra de uma maneira bem simples e fácil, né? Vamos seguindo aqui, então. Vamos falar agora, ó, vou colocar uma célula de texto. Ó, se vocês virem aqui, ó, em Tools, Keyboard, Shortcuts, isso aqui é atalhos de teclado. Por exemplo, isso aqui é uma célula de código. Se eu apertar Ctrl M, M, apertar Ctrl e M duas vezes, ele transforma numa célula de texto. Depois vocês podem dar uma olhada em mais atalhos úteis que a gente tem ali. Eu vou passando para vocês à medida que eu for usando. Eu vou colocar aqui agora um título de tamanho 2 e chamar de operadores aritméticos. Os operadores, pessoal, também são bem straightforward aqui. Vou colocar duas variáveis, ó, A igual a 2 e B igual a... Vou colocar aqui, A igual a 7 e B igual a 2. Ah, olha só uma coisa legal também que dá para fazer em Python, que não dá para fazer em R, que é muito útil muitas vezes, ó. Eu posso definir as variáveis também, ó, A e B assim, ó, A,B é igual a 7,2. Eu posso fazer uma atribuição múltipla utilizando uma linha só. Então, ó, quando eu faço isso, ó, e coloco aqui, ó, print A e print B, está atribuído da mesma maneira. Então, é bem útil isso aqui muitas vezes, tá? Eu posso fazer essa atribuição aqui, ele simplesmente está lendo que A igual a 7 e B igual a 2. Poderia ser A igual ao número, B igual a uma string, dá para variar o que quiser aqui. E aí, por exemplo, print A mais B vai ser a soma, né? Print A menos B, a diferença. Print. Eu estou rodando tudo aqui, ó, com Alt e Enter, que ele já cria uma célula embaixo e eu já vou escrevendo. Print A dividido por, ou A vezes B, é o sinalzinho. Nenhuma novidade até aqui, né? Print A dividido por B, e vou ter a divisão comum. Agora, ó, print A barra B, o que ele vai fazer, hein? Vamos ver, ó. O barra B, ele vai me dar o resultado da divisão inteira. Ele não vai me dar casa decimal. Muitas vezes isso aqui é útil, tá, pessoal? Quando a gente está programando. Principalmente esse daqui, ó. Print A porcentagem B. O que é o A porcentagem B? Isso aqui ele dá um módulo. É o resto da divisão. Quando eu divido 7 por 2, me dá 3 como resultado e resta 1, né? Então, esse A porcentagem B vai me dar esse 1zinho, que é o resto da divisão de A por B. Que também é bastante útil, por exemplo, quando você quer identificar se o número é múltiplo de alguma coisa, por aí vai. E aqui, ó, aqui está algo que é importante em Python. Ó. Se eu quiser fazer potência, A elevado a B dessa maneira, A circunflexo B não funciona, tá, gente? O circunflexo aqui não é um operador de potência no Python. Para fazer potência é estrela, estrela, tá?
Quando eu faço estrela, estrela, ele vai me dar o 49 aqui, que é o 7 ao quadrado. Tudo bem? Isso daqui é importante, tá? Quem está migrando aí de linguagem vai se confundir algumas vezes no começo. E lembre que em Python a gente não usa circunflexo, é potência, potência. Beleza? E bem, né? Depois eu posso ter aqui, ó, mínimo de A e B. É uma função que eu posso utilizar, que dá o 2. O max vai me dar o 7. E por aí vai, né? Aqui são operadores simples, tá, pessoal? Agora vamos para outra categoria. Vou transformar isso aqui em texto e vou chamar de comparações e booleanos. Vou colocar hashtag, duas hashtags ali no começo. E o que eu quero fazer aqui agora? Olha só, eu tenho A e tenho B, não tenho? A, se eu quiser comparar A com B, se eu quiser saber se as duas coisas são iguais, eu vou colocar igual, igual. O igual, igual, o que eu estou pedindo para ele fazer? A é igual a B? Eu estou perguntando, não estou atribuindo A igual a B. Estou perguntando se A é igual a B. Quando eu rodo isso, olha o que acontece. Ele vai me dar um resultado desse tipo aqui, ó, false. Vamos ver o tipo de variável aqui, que é isso daí, ó. A igual a B. O tipo, ó, é bool. Bool de booleano, gente. Esses aqui são os booleanos da linguagem. São os elementos que me falam se algo é verdadeiro ou se algo é falso. Os booleanos aqui é true e false, tá? Por exemplo, se eu pegar aqui, ó, A é maior que B, isso vai dar como verdadeiro, porque 7 é maior que 2. Agora, A é menor que B, não vai ser verdadeiro, então é falso. Certo? E assim como eu posso fazer maior igual e menor igual. Tudo bem? Aí vai seguir a lógica que a gente já conhece. Isso aqui é bastante útil, pessoal, principalmente quando a gente vai fazer condicionais, porque muitas funções esperam nos argumentos dela ou em locais específicos booleanos. Por exemplo, quando a gente vai fazer um while, ele espera um booleano na frente dele. Quando a gente vai fazer um if, ele espera um booleano também na frente dele. Certo? Vamos fazer, por exemplo, então, um if. Como que a gente faz um if aqui, ó? Deixa eu colocar aqui, ó, uma célula de texto e vou chamar aqui de condicionais. Uma condicional, pessoal, basicamente vai ser assim, ó. Vou fazer aqui, ó, começar a construir um exemplo com vocês. A, B e C vai ser igual a 1, menos 2 e 1. Então, eu mudei os valores de A, B e C aqui agora. O A é 1, B é menos 2 e C é 1. Eu coloquei A, B e C porque eu quero fazer aqui como se fosse uma equação de segundo grau. Numa equação de segundo grau, como que a gente faz para calcular as raízes dela? A gente tinha lá o delta, não era? Quem pode me lembrar aí como que calcula o delta? B ao quadrado menos 4AC. Isso, B ao quadrado menos 4 vezes A A vezes C. Então aqui, ó, eu vou escrever o delta e agora vou dar um print delta aqui para eu ver quanto que deu. Ó, delta deu 0 nessa equação aqui. Então a gente pode pegar e falar assim, ó. If delta igual a 0, ou seja, eu estou perguntando se o delta for igual a 0, eu coloco, olha a sintaxe aqui, agora isso que é importante, hein, pessoal? É 2 pontos. Então vai ser if, condição, 2 pontos. Veja que quando eu der Enter, ó, ele já vai na linha de baixo, ó,
mas ele não vai na linha de baixo aqui com o cursor alinhado aonde normalmente ele alinharia aqui junto com o if. Ele já vai com um tab para frente. E aqui, pessoal, talvez essa seja um dos maiores diferenciais do Python. Ele é uma linguagem identada. O que isso quer dizer? Eu não vou ter que abrir parênteses e fechar, abrir colchetes e fechar aqui. Ele vai entender que ele tem que executar depois do if pela indentação. O que quer dizer isso? Ele vai executar tudo que tiver com esse espaçamento depois do começo da linha. Então, por isso que isso é uma das coisas que eu mais gosto em Python, porque ele obriga todo mundo a seguir a mesma organização. Não é igual no R lá, por exemplo, que cada um faz do jeito que quer. Tem gente que aglutina todo o código, a gente vai ler, não tem como ler, porque só quem escreveu que vai conseguir. Agora aqui não, aqui sempre vai ser dessa maneira. Então eu vou colocar aqui, ó, print. Quando delta for igual a zero, print essa equação do segundo grau tem apenas uma raiz. Agora, qual que é a lógica aqui? Se eu deixar só isso aqui, ele só vai... e eu rodar, por exemplo, desse jeito, ó, ele vai executar essa linha. Por quê? Porque o delta deu zero. Então, aqui foi true. Delta igual a zero é true. Quando é true, ele executa essa linha. Quando não é true, quando é false aqui, ele não executa. Então, ele deixa quieto. Ele não faria nada. Por exemplo, se eu mudar aqui para 1.1, o delta já vai mudar, né? Ó. Veja que o delta deu menos 0.4. E aí, o que ele vai printar? Não printa nada. Por quê? Porque o delta não é zero. Mas eu posso, então, colocar aqui, ó. Else. Eu posso colocar print. O delta não é zero. Mas veja que isso aqui não é muito bem o que eu quero, né? Opa, o else aqui precisa de um 2 pontos também, ó. Então, essa aqui é a sintaxe aqui, pessoal, de um if-else aqui no Python. If, condição, execute isso. Caso a condição não seja satisfeita, execute a linha a seguir. Só que, assim, veja bem, isso aqui não é um exemplo muito legal para colocar duas condições só, né? Aqui eu teria 3 condições, né? 3 situações, na verdade, não condições, né? No if aqui do Python, eu tenho algo que é interessante que eu posso chamar de elif, que eu posso colocar aqui, ó, que é o elif, é o else if. Quer dizer que se eu estou dizendo aqui, ó, se o delta é igual a zero, imprima isso. Caso contrário, se delta for maior que zero, eu vou fazer aqui, ó, print essa equação tem duas raízes, né? Que é isso que a gente conhece lá da teoria de equação de segundo grau, né? E caso contrário, o que seria o caso contrário? Quando que vai acontecer o else aqui? É quando o delta não é maior que zero e não é igual a zero. Ou seja, obrigatoriamente quando o delta for menor que zero. Então aqui, ó, eu coloco aqui essa equação não possui soluções reais. Então vamos rodar aqui, ó, e vamos testar, ver se está tudo certo. Ó, veja, o delta deu negativo, ele escreveu, essa equação não possui soluções reais. Se eu coloco igual a zero aqui, o delta deu 4, e essa equação, então, tem duas raízes. E se eu coloco igual a 1, o delta dá 0, e ele fala essa equação do segundo grau tem apenas uma raiz. Então, veja como é simples trabalhar com condicionais aqui também no Python, tá? Essa é a sintaxe do if. Só para completar aqui um pouquinho, ó, eu poderia fazer o seguinte, ó. O delta é isso daqui. Se o delta é igual a 0, eu vou colocar aqui então, ó, x vai ser igual a menos b dividido por 2 vezes a. Não é assim que fica a solução? E vou colocar essa equação, em vez de... Vou mudar essa frase aqui para a
raiz dessa equação é... Vou colocar aqui, ó, aquela estratégia que a gente fez ali. Ponto formate x. Se o delta for maior que zero, vai ter duas raízes. Então, vou colocar aqui, ó, x1 vai ser igual a menos b mais raiz de delta. Como que eu faço para pôr raiz, hein? Eu vou ensinar de dois jeitos. O primeiro, ó, vai ser delta elevado a 0,5, né? Que é o jeito de transformar uma raiz numa potenciação. Tudo isso aqui, né? Menos b mais ou menos delta dividido por 2 vezes a. É isso mesmo? E vou fazer o x2 aqui, que é com o menos aqui, né? Essas são as duas raízes. Menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a, né? E aí vou colocar aqui, ó, as raízes dessa equação são, abre e fecha parênteses, e abre e fecha, e dou um ponto formate aqui. Quem que eu quero jogar lá dentro? x1 primeiro e depois x2. E aqui no else continua a mesma coisa, né? Então vamos rodar aqui para ver o que acontece, ver se está tudo em ordem com o nosso código. Ó. Ah lá, delta deu 0, então a raiz dessa equação é 1, né? Então, o valor que anula essa função é 1. Vamos colocar aqui, ó, 1.1. Já o delta deu negativo, então a solução não possui soluções reais. E se eu mudar o c aqui para 0,9, o delta dá 0,39 aqui, vai embora, quase 0,40, né? E as raízes da equação são 1.31 e 0.68. Se eu quisesse deixar um pouquinho mais bonito, colocava aqui um round x1, vírgula 2. Ó. O que é round com vírgula 2? Quer dizer que eu quero colocar duas casas decimais depois da vírgula. Round x2 e 2. Olha lá, deixou um pouquinho mais agradável aqui a solução no final, né? Olha só, veja que aqui, ó, eu criei uma função, né? Uma função não, criei um código que executa que calcula as raízes de uma equação de segundo grau para mim. Uma forma conveniente de eu utilizar isso aqui, para não ter que ficar mudando o nome aqui, ó, é definir uma função para isso. Uma função, pessoal, é basicamente algo que vai executar o mesmo código várias vezes, de maneira sistemática. Para definir uma função, eu vou chamar assim aqui na linha de baixo, ó, def Bhaskara é o nome da minha função. E aqui eu vou colocar os argumentos que ela leva. Quem que são os argumentos de uma função de segundo grau? É o A, o B e o C. E aí eu vou colocar 2 pontos e Enter. Segue a mesma lógica de indentação. Ó. Tudo que está definido na função vem com um tab de indentação aqui no Python. Então eu vou copiar tudo isso aqui que eu tenho aqui, ó, menos o A, B e C, porque agora eu vou passar eles para a função. Vocês já vão ver como é que vai funcionar. Vou colocar aqui, ó, mas veja que ele não ficou indentado. Então eu seleciono tudo, aperto o Tab, ó, ele foi, ó. Porque, ó, tudo que para estar dentro da função, precisa estar nesse Tab aqui. Esse print delta eu não preciso dele. E pronto, ó. Agora, se eu rodar essa célula aqui, ó, ele não vai acontecer nada. Porque ele só vai definir o Bhaskara. Mas quando eu chamar aqui, ó, Bhaskara, de 1, 2 e 1, olha o que ele vai fazer, ó. A raiz dessa equação é menos 1. Ele já me dá ali que teve uma raiz só e a raiz dela é menos 1. Se eu pegar aqui Bhaskara de 1, 6 e menos 6, vamos ver o que acontece. Olha lá, tem duas raízes. As raízes dessa equação é 0,87 e menos 6,87. Agora eu poderia pegar e fazer isso aqui também, ó. Colocar um 0 aqui, ó. Olha só o que vai acontecer se eu colocar 0, hein? Pensem aí durante 5 segundos o que acontece se eu colocar um 0 aqui no A. Será que vai dar certo? Será que vai rodar? Vou rodar para vocês verem aqui, ó.
Olha só, deu um erro, ó. Qual foi o erro? Divisão por zero. Zero division error. Por quê, ó? Eu tenho dividido por 2 vezes A aqui no meu denominador, né? Então, o que eu posso fazer para consertar esse erro aqui, ó? Eu posso colocar aqui no começo da minha função, ó, um if. If A igual a zero, 2 pontos. E vou fazer um print aqui, ó, para ele já acabar o programa aqui, ó. Print. A função de Bhaskara. Função de Bhaskara não é função de Bhaskara, função de segundo grau precisa que o valor de A não seja zero. E aí, caso não seja, se eu estou fazendo uma condicional, if A igual a zero, eu coloco então else. Aí o que vem depois do else? Tudo isso que ele vai executar. Só que o else precisa de uma indentação, então eu preciso de 2 indentações aqui, ó. Então eu vou jogar isso aqui uma linha para um tab para frente aqui também, ó. Veja que eu indentei tudo aqui, ó, porque ó, ele só vai executar esses códigos aqui se acontecer o else. E quando que acontece o else? Quando o A não é zero. Então, se eu atualizar minha função aqui agora, atualizei, acabei de rodar aqui, e se eu rodar aqui com zero de novo, não vai dar mais problema, ó, porque ele tem um escape para esse erro. Ó. A função de segundo grau precisa que o valor de A não seja zero. Então, olha só que legal, né? Ó. Conseguir definir uma função e colocar aqui alguns escapes ainda usando condicionais, né? Ó. Então, veja só como os conceitos que a gente aprendeu hoje aqui, ó, nos permitem fazer alguns programinhas já de maneira bem simples e prática, né? Maravilha, pessoal. Tem alguma dúvida aí? Como é que vocês estão aí? Foi muito rápido, muito devagar? Me deem um feedback. Eu achei ótimo. Para mim foi tranquilo. Ah, que maravilha. Bem, isso era mais ou menos o que eu queria passar para vocês hoje, tá? Deu certinho aí nos 40 minutos aí. Na aula que vem, eu vou adicionar, eu vou falar de outros conceitos para vocês. Vai ser o conceito de listas e tuplas. Listas, pessoal, é um conceito, talvez o mais importante das coisas básicas de Python. Vou falar de dicionários também, que é bastante importante. Vou falar de loops, for e while, como que eu faço para fazer repetição de código sistemática, né? E depois vou continuar falando também de funções e métodos. E vou falar também de importação de bibliotecas, tá? Por exemplo, aqui, ó, se eu quiser calcular o valor de π, eu não tenho como calcular. Se eu precisar calcular o valor de π, eu preciso importar numa biblioteca. Por exemplo, aqui, a gente tem uma biblioteca chamada math. Math, matemática em inglês, né? Import math. E aí eu posso colocar aqui, por exemplo, math.p. Ele me dá o valor de π. Por exemplo, eu não tenho um método para calcular raiz no Python, no Python de fábrica, assim, ó. Mas se eu importar o math, ele tem a função sqrt. Se eu colocar aqui a função sqrt de 5, ele vai me calcular a função raiz. Eu não tenho um simples sqrt. Mas a gente vai conversar um pouco mais sobre importação na próxima aula, tudo bem? Deixa eu ver aqui o que tem no chat. Maravilha. Pessoal, isso aqui é um tapa só do que é o Python, tá? Eu quis ir construindo na mão com vocês, mostrando como é que eu posso fazer um arquivo aqui no Colab de maneira muito simples. Você vê que eu fui misturando código, textos, estrutura de texto, né? Colocando seção, colocando subseção e o output deles também, né? Venho aqui, posso mudar o nome do arquivo para ficar melhor para eu achar depois. Ó. Vou colocar aqui, ó, Python para Machine Learning. Aula 1. E aí, ó, ele já fica salvo na sua conta Google, pessoal. Essa é uma das melhores coisas, porque você pode acessar no computador da faculdade, no computador da sua avó, em qualquer outro computador, simplesmente logando sua conta Google entrando nesse site. Você não precisa não está dependente dos arquivos no seu computador mais. Deixa eu só mostrar aqui rapidinho também, ó. Do lado aqui, ó, a gente tem algumas, eu não mostrei aqui, ó.
mas tem alguns auxiliares aqui do Google Colab. Ó. O primeiro é o Table of Contents, que tem a minha estrutura que eu fui fazendo, ó, com as subseções e seções. Aqui no terceiro, ó, é arquivos que eu posso ter. Ó, ele tem alguns conjuntos de dados de exemplo que eu posso utilizar aqui. MNIST, California House, enfim. E no meio aqui, ó, eu tenho Code Snippets. Code Snippets, pessoal, nada mais é do que pequenos trechos de códigos que fazem alguma coisa em particular. Por exemplo, aqui, ó, para esconder código, para baixar arquivos de um local do seu computador e por aí vai. Vou dar aqui um exemplo aqui só para mostrar. Ó. Lá no final tem aqui, ó, visualização. Ó. Um scatterplot interativo. Eu clico aqui na setinha, ó, ele já joga para mim numa célula nova todo esse código aqui, ó, que vai me gerar que vai me gerar alguma coisa, né? Veja o que ele está fazendo aqui, ó. Dessa biblioteca, ele está importando uns dados e está carregando um dado que se chama cars. A gente vai falar mais sobre essa sintaxe aqui, ó. E depois eu vou fazer um plot, ó. Olha o plot que ele vai fazer. É esse scatterplot aqui, ó, interativo, ó, usando a biblioteca Altair. Veja que ele permite aqui que você tem algumas coisas simples, ó. Posso dar zoom no código, pegar, puxar para lá, porque esse é o gráfico interativo que o Altair faz. Por exemplo, aqui, ó, um link de scatterplot. Ele vai fazer um scatterplot, acho que com um histograma. Vou executar aqui, ó. Olha lá, ele fez o scatterplot e tem um histograma aqui embaixo, ó, que ele está discretizando aqui por... acho que é carro que ele tá trabalhando, da Europa, do Japão e dos Estados Unidos. E dos Estados Unidos eu vejo que eu tenho muito mais do que Japão e Europa, né? Assim como os pontinhos aqui estão me dizendo no scatterplot. Pessoal, era isso que eu queria fazer pelo menos hoje. Eu não quero me delongar demais aqui para não ficar muito chato. Eu vou mandar um arquivo para vocês. Vejo se eu mando ainda hoje, no máximo amanhã cedo. E lá tem exercícios, pessoal. Então, eu coloquei 2 exercícios para vocês testarem aí os conhecimentos de vocês. Que dá para fazer executando só com o que a gente aprendeu na aula de hoje, tudo bem? Eu sugiro que vocês façam para dar uma fixada no conteúdo e quando a gente vier para a próxima aula, vocês já vão estar com o conteúdo mais fixado aí na cabeça, tudo bem? Eu acho que vai ficar legal dessa maneira. Eu sei que não é muito conteúdo também, mas eu acredito que para um dia tá bom, porque dá tempo da gente testar, de a gente ir brincando com esses códigos aí. Vão mexendo aí no que vocês acharem pertinente, no que vocês acharem que dá para fazer experimentação, tá, pessoal? Porque programação é isso, a gente tem que fazer experimentação, testar as coisas. A gente precisa colocar a mão na massa e basicamente é esse o único jeito que a gente aprende. A aula, assim, só vendo, a gente tem noção do que está acontecendo. Mas na hora que a gente programa mesmo é quando a gente aprende de verdade, tudo bem? Alguém gostaria de conversar um pouco, tirar alguma dúvida? Agora é a hora. Quando é que vai ser a próxima aula? Vai ser na sexta-feira, nesse mesmo horário, às 8. Ok. Beleza, pessoal? Tranquilos? Só para dar mais um insight aqui, eu vou colocar também no documento que eu vou mandar para vocês alguns links úteis com a documentação do Python, com o software para vocês baixarem caso vocês queiram utilizar o Python na máquina de vocês. Porque ó, o único contra que eu vejo em utilizar o Google Colab é que ele precisa de internet para funcionar, gente. Se você, por exemplo, eu já fiquei o dia inteiro aqui com a minha internet ruim. Aí tava um saco de preparar o que eu estava preparando e tudo mais, né? É o único calcanhar de Aquiles do Colab. Se você está sem internet, você fica sem poder mexer nele, né? Mas tirando isso, é tranquilo. Aí eu vou mostrar outras IDEs que vocês podem usar para aprender Python. No Anaconda tem o Jupyter, que é uma interface muito parecida com essa, quase que idêntica, na verdade, mas não depende de internet. Vou mostrar também algumas ideias para fazer script, que é que nem a Ellen citou aí no chat, que é o PyCharm. PyCharm é muito bom também. Dá para utilizar o PyCharm, tem o Sublime, tem o Vim, tem vários paralelos aí.
Só lembrando aqui, ó, que de terça e sexta é o meu curso de Python e de quarta e sábado é o curso da Juliana de Power BI. No curso de Power BI da Juliana, que começa amanhã, vocês vão fazer análise de dados, mas para como eu já sabia que muitos de vocês já sabem fazer análise de dados, já fizeram e tudo mais, vocês vão aprender fazendo uma ferramenta nova, que é o Power BI. Então, dessa maneira, eu acho que engrandece o conhecimento que vocês já têm. Fiquem ligados aí, vai ser amanhã às 8. E o único dia que não é às 8 é quando no curso da Juliana de sábado, que deve fazer às 10 da manhã, se não me falha a memória. Tudo bem, pessoal? Então, ó, Python, terça e sexta às 8 e Power BI, quarta e sábado às quartas 8 e sábado às 10 da manhã. Beleza? E na quinta-feira, sempre tem a live da Juliana lá no canal do Instagram dela, da Fly. Nessa quinta-feira vai ter um convidado que é um Pricing Specialist, que é um estatístico que trabalha na Cielo. Cielo é aquela operadora de cartão, vocês devem conhecer. E vai falar de inteligência artificial no mercado financeiro. Vai ser bem bacana, viu, pessoal? Quem quiser saber mais, segue lá o perfil dela. É @fly.inteligência.artificial no Instagram. Tudo bem? Só mais um recado. Esse curso de Python, pessoal, veja que a gente começou falando de Python no contexto geral, né? Cada vez mais a gente vai especializando para Data Science, para Machine Learning, para modelagem em geral. A aula de hoje, praticamente, é uma aula de Python genérica, né? Na próxima aula ainda vai ficar um tanto quanto genérica também, no sentido que a gente não vai estar especializando em nenhum contexto. Mas eu planejo na próxima aula fechar essa parte inicial para na semana que vem a gente já começar a trabalhar com conjunto de dados. Quando a gente começar a trabalhar com conjunto de dados, a gente vai começar a fazer a biblioteca Pandas e explorar um pouco o que ela tem de bom lá. Depois que explorar o Pandas e outras bibliotecas paralelas ali para auxiliar, né, como o NumPy, o Matplotlib, aí a gente já vai fazer alguns modelinhos. Nesses modelos, eu vou passar rapidamente a lógica por trás deles, mas vou focar basicamente na interpretação e na programação, tá? Em algum outro momento, a gente pode fazer algo que a gente aprofunde a teoria por trás dos algoritmos que a gente está usando, porque também é bastante importante isso. Aí a gente vai fazendo in demand, tudo bem? É isso, pessoal. Alguma dúvida ou não? Agora é a hora, hein? Professor, você vai mandar esse código de hoje? Vou mandar inclusive um pouquinho mais completo no que eu preparei aqui, né? Porque eu preparei um script, um roteiro, né? Tô olhando no meu notebook aqui do lado. E aí eu mando esse para vocês que está mais completo, porque o que eu fiz na aula hoje aqui, ele acaba ficando com menos detalhes, né? Um pouco menos completo do que o ideal. Mas podem ficar tranquilos que eu mando para vocês sim. Mais dúvidas, pessoal? Ok. Vou voltar aqui para minha cabeçona aqui. Qualquer coisa é só falar, hein, pessoal? Não fiquem acanhados, não, viu? Fiquem tranquilos. Ó, tem um rapaz ali que está no espaço sideral conversando com a gente. Professor, uma dica, pessoal, aí é uma função chamada dir, que ela serve para você ver a funcionalidade de outras funções. Aí você já vai estudando outra função a partir dessa. Ah, isso é verdade. Eu esqueci de falar de uma função aqui puxa vida, eu lembrei tarde inteira que eu precisava comentar, que é o help, gente. Você coloca o help, o nome da função, você tem uma explicação ali da documentação dela em inglês, tá? E mais do que isso também, gente, qualquer função, pelo menos assim, ó, eu tendo a não usar muito o help do sistema ali, porque eu vou direto no Google. Tô com dúvida em alguma função, Python, nome da função, pronto. Já vai sair nas primeiras linhas ali alguma documentação, algum guia ali que me ajude a resolver o meu problema, a entender melhor o que eu estou fazendo. Então, também isso aí também é bem straightforward, né? Mas acho que à medida que a gente for trabalhando aqui, acho que todos os exemplos vão aparecendo, né? É que, como a gente usou coisas bastante básicas, bem simples hoje, né? Quando a gente vai, por exemplo, usando pandas, que a gente tem aquelas funções lá que tem 10, 15 argumentos, que a gente nunca sabe certinho qual que é o nome de cada argumento que a gente precisa pôr ali.
Aí a gente vai usar o Help com muito mais intensidade do que na aula de hoje. Beleza, pessoal? Vamos lá. Uma perguntinha. Pode falar, Felipe. A aula da Juliana vai ser aí no Zoom também? Da Juliana? Sim. Sim, vai ser aqui no Zoom também. Ok, Tranquilo? tranquilo. Na verdade, agora vocês viram que eu não tive problema, o Zoom não me cortou, né? Porque agora eu sou usuário Pro aqui. Agora o negócio tá chique. Paguei os $15 lá e durante um mês ele não me corta, não me tesoura mais. Beleza, pessoal? Então, eu vou ficando por aqui. Desejo uma boa noite a todos aí. Espero que vocês treinem aí o que a gente trabalhou hoje. E sexta-feira que vem a gente continua. Beleza? Até mais, pessoal. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Beleza, obrigado. Tchau, tchau. Obrigada, Ricardo. Boa noite. Imagina, tamo junto.